Brasília vive um daqueles dias em que o clima político é de pura tensão. Enquanto o país encara crises econômicas e institucionais, o Supremo segue cercado por críticas de abuso de poder e interferência política. O governo Lula transforma recursos do contribuinte em vitrine eleitoral, bancando mais de R$ 1 bilhão para cobrir fraudes sem punir os responsáveis. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, troca diplomacia por bravatas, acusando os Estados Unidos de punirem o Brasil por ser mais democrático. Justo quando o tarifaço de 50% sufoca exportadores e ameaça milhares de empregos. No Congresso Nacional, a paciência se esgota. Hugo Mota quebra acordos, barra a votação do fim do foro privilegiado e desperta a articulação de uma paralisação total da Câmara, enquanto em Washington, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo se reúnem com Donald Trump, alimentando temores no Palácio do Planalto, no STF e nas cúpulas legislativas de que a pressão internacional contra Lula, Moraes e Alcolumbre esteja só começando. O Brasil, mais do que nunca, sente o chão tremer. É o que você vai ver daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Hoje temos as análises do jurista André Barcília. Até já. Eu comprei o articular de vocês, muitos anos que eu sofria, problema no meu joelho. Eu tirei o menisco do lugar e muitos anos eu sofri com esse joelho. E depois que passei a tomar o articular, primeiramente Deus, segundo o articular, fui curada, melhorei muito do meu joelho. Eu não podia andar, eu não podia me ajoelhar, passei mais de 2 anos sem me ajoelhar. Tem dado certo para todas as pessoas que eu tenho indicado. E sou testemunha viva do que Deus fez na minha vida. Hoje estou bem, graças a Deus, curada, 100% curada do meu joelho. Um abraço a todos e uma boa tarde. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá pra baixo, você que não consegue descansar, dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas, mas o que não dá pra fazer é aceitar a conviver com esse problema, e é por isso que eu falo pra você que o Articular Arq é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articular Arq pro teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo, dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articular, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591
4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca para você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O Supremo Tribunal Federal oficializou nesta quarta-feira 13 a eleição do ministro Edson Fachin para a presidência da Corte no biênio 25-27, com Alexandre de Moraes como vice. A escolha, que segue a tradição de respeitar a ordem de antiguidade, representa muito mais uma continuidade do atual modelo de poder concentrado no STF do que uma renovação real. A posse, marcada para 29 de setembro, deve contar com pompa, convidados ilustres e discursos institucionais, mas dificilmente vai sinalizar mudanças profundas no comportamento da Corte. Apesar de ser visto por aliados como um perfil técnico e discreto, Fachin construiu uma trajetória marcada por decisões polêmicas e alinhamentos estratégicos que reforçaram o protagonismo e, para muitos críticos, o ativismo do STF nos últimos anos. Sua gestão promete manter o discurso de defesa da Constituição, mas sem enfrentar as críticas crescentes sobre extrapolação de competências e interferência direta em questões políticas que deveriam ser resolvidas no Legislativo. O contexto é delicado demais. O Supremo atravessa uma crise de credibilidade junto à parcela significativa da população, sendo acusado de selecionar pautas conforme conveniência política e de agir com 2 pesos e 2 medidas. A chegada de Fachin à presidência pode significar apenas mais um capítulo de uma corte que, embora se apresente como guardiã da democracia, vem acumulando decisões que geram tensões institucionais, insegurança jurídica e afastamento entre judiciário e sociedade. Se o país esperava uma mudança de postura para devolver equilíbrio entre os poderes, a composição da nova cúpula indica que o Supremo seguirá centralizando decisões e ampliando o seu alcance político, mantendo o Congresso e o Executivo sob constante vigilância e, muitas vezes, por que não dizer, submissão. Vamos analisar essa posse com o nosso analista jurídico e professor André Marcília. Marcília, é o que muita gente está dizendo, né? Que tudo vai continuar como está, principalmente porque o ministro sancionado vai estar na vice-presidência. Mas, por outro lado, nós podemos ter uma surpresa muito grande, especialmente por causa dos novos acontecimentos. O que você acha? Seja bem-vindo, Marcília. Obrigado, Paulo. É prazer falar contigo, com toda a audiência. Olha, essa eleição, né, para o STF, assim como a eleição para a presidência do TSE, é uma eleição de cartas marcadas. Não é algo, enfim, nem que eles mereceram esse voto ou qualquer coisa assim. Todo mundo sabia que ia entrar o Fachin, portanto, no STF, faz parte do jogo, assim como se sabia que também ali estaria o Moraes na vice. E esse cargo é um cargo que é um mero adereço, não tem uma função prática, né? É claro que se você é uma pessoa, um ministro poderoso, você está na presidência, você vai exercer mais poder, mas se você não é um ministro poderoso, e o Fachin não é um ministro poderoso, é um ministro discreto, é um ministro que, aliás, é um
um ministro como deveria ser, pelo menos no sentido da descrição, ele não vai se destacar porque está na presidência. Eu tenho pensado no ministro Fachin na presidência do STF como uma espécie de rainha da Inglaterra que vai servir apenas como uma figura, um adereço, um enfeite para a corte, mas quem vai mandar mesmo no país será e continuará sendo o ministro Moraes e quem está por trás dele. E os inquéritos que estão nas mãos dessas pessoas relatados pelo ministro Moraes. Vamos nos lembrar que não faz muito tempo que o próprio inquérito das fake news teve mais uma vez o seu tempo prorrogado e assim vão mantendo esses tentáculos todos sobre as nossas liberdades. Então, o Fachin vai ganhar, ele vai sentar na cadeira do meio, mas quem vai mandar seguirá sendo o Moraes e aqueles que por trás do Moraes estão. Isso, né, Marcílio, a gente considerando numa situação normal, né, como toda aquela que tinha acontecido até o presente momento, até o do ano passado para cá, né, ou diríamos até das eleições, né, de 2022 para cá. A realidade da agora para frente, com toda certeza, será bem diferente e nós nem sabemos se o vice estará na corte nesse biênio, né, na conclusão desse biênio. Então, eu penso que talvez o que esteja acontecendo, talvez, possa interferir bastante nas decisões tanto de um quanto de outro enquanto estiverem na corte, não é? O que você acha? Qual é o seu pensamento sobre isso? O Moraes, eu não creio que ele vá recuar, Paulo, até porque ele já deu demonstrações de que, enfim, ele está emocionalmente num lugar muito distante da razoabilidade, né? Então ele não é um ministro que vá voltar para dentro da Constituição, mas pode ser que as pessoas, ou o Congresso, ou os próprios ministros, colegas dele, o coloquem para fora da corte, para dentro da Constituição ou para fora da corte. Não há outro caminho. É isso que tem que ser feito hoje com o ministro Moraes. Mas não é algo que vai ser feito a curtíssimo prazo. As sanções estão acontecendo, o Moraes está acuado, mas eu tenho até publiquei um artigo dizendo que ele está como um touro dentro da arena. Dentro da arena, o espetáculo começou, mas a gente sabe que entre a primeira picada que se dá no touro e o final do espetáculo há um percurso a se percorrer e, sobretudo, o touro, quando acuado, ele não recua, ao contrário, ele vai se tornar ainda mais agressivo quanto mais acuado estiver, tentando atingir tudo e todos. Então a gente ainda vai ter acredito eu, muitos fatos pela frente que demonstrarão esse percurso do Moraes dentro da arena, enfrentando as pessoas. A grande questão é como seus colegas vão se comportar diante disso, porque hoje eles dão apoio ao Moraes, mas dão apoio de fora da arena, dão apoio sentado na arquibancada, ninguém está dentro da arena com ele. Então esse me parece ser o cenário. Se nós tivermos pela frente mais sanções aos demais ministros ou não, se nós tivermos pressões ainda maiores sobre o Moraes ou não, me parece que o expurgo do Moraes para fora da corte, porque para dentro da Constituição ele não voltará, para fora da corte ainda demorará um pouco. O caminho do Congresso é um caminho naturalmente demorado se o impeachment for adiante. O caminho dos colegas chegarem no Moraes, baterem no ombro e falar não dá mais, é um caminho relativamente que precisa ter uma certa maturação, uma digestão desse fato. E mesmo o caminho de um Fux criar algum tipo de divergência, como parece que vai criando, abrindo a porta para que o plenário em algum momento se manifeste e desdiga as decisões do Moraes, esse também é um caminho que precisa ser construído. Então eu não acreditaria que no curto prazo, mesmo sanções ou mais sanções vindo, nós teremos uma modificação de cenário. É algo para um médio e longo prazo. E como é que você vê esse atraso na resposta do ministro com relação ao pedido da defesa para levar o caso de Bolsonaro para o pleno, tirando da primeira turma e jogando para o pleno? O ministro teria que ter respondido isso já, né? Essa semana ele já deveria decidir sobre isso. E, no entanto, ainda não se manifestou. Como é que você vê isso?
Ele tem feito, aliás, isso com os pedidos que ele não quer decidir, em que a decisão pode o expor, ou de alguma forma que ele tenha de justificar o injustificável, ele prefere não decidir, né? Aliás, esse é o pior tipo de juiz. O pior tipo de juiz não é aquele que dá uma decisão errada ou inconstitucional. Esse ainda permite recurso. O pior tipo de juiz é aquele que não decide e te coloca refém da sua ausência de postura, ou enfim, da ausência da manifestação sobre determinado fato. E o Moraes tem se comportado assim. Vamos lembrar, por exemplo, que mesmo no caso Felipe Martins, ou em demais casos envolvendo os réus, ou mesmo a respeito dos réus do dia 8, quando ele não sabia o que fazer, ele deixava de fazer, ele deixava de se manifestar, ele deixava na gaveta. E creio que assim será também. Não será o Moraes a levar o caso ao plenário. O Moraes se sente confortável apenas dentro da primeira turma. Se alguém levar isso ao plenário, será a força do próprio plenário. Serão os ministros que estão no entorno do Moraes que, ao desgarrarem dele, farão pressão para que o Moraes fique mais isolado ainda e joguem a decisão para o plenário. Nesse momento, ainda me parece que os ministros estão tentando, cada vez menos, mas ainda tentando blindar um pouco o Moraes. O governo do presidente Lula anunciou com grande estardalhaço o ressarcimento de mais de R$1 bilhão a aposentados e pensionistas vítimas de descontos indevidos em seus benefícios. No entanto, por trás do tom triunfalista, a realidade é bem diferente, é bem menos nobre. O dinheiro não saiu do bolso dos responsáveis pelas fraudes, mas sim do próprio contribuinte brasileiro, que agora paga a conta por erros e irregularidades que o governo não foi capaz ou não teve interesse de prevenir e punir. A medida, bancada com créditos extraordinários, foi apresentada como um ato de justiça social, mas tem todos os ingredientes de um palanque político. Lula tenta transformar um ressarcimento tardio e custeado pela própria população em capital eleitoral, usando aposentados como vitrine para sua narrativa de defensor dos mais vulneráveis. O discurso, porém, esconde o fato de que o Tesouro Nacional sangra para cobrir rombos criados por má gestão e corrupção, enquanto os verdadeiros culpados seguem impunes. O problema é ainda mais grave. Ao oferecer a devolução com recursos públicos, o governo federal cria um precedente perigoso demais, em que erros administrativos ou fraudes privadas podem ser socializados, enquanto lucros e benefícios ficam nas mãos de poucos. Em vez de promover um rigoroso processo de responsabilização e recuperação dos valores desviados, a solução escolhida apenas transfere o prejuízo para quem nada tem a ver com o crime, o cidadão que paga impostos. Essa encenação política disfarçada de política social é um lembrete de que o governo Lula prefere explorar tragédias administrativas como oportunidade para autopromoção, em vez de combater diretamente e de forma efetiva as causas que levaram ao prejuízo. No fim, a conta fica mais uma vez com o povo brasileiro. Marcília, por que os caras não foram atrás dos verdadeiros fraudadores e resolveram passar a conta para o brasileiro pagador de impostos? Ô Paulo, aliás, essa é uma questão que a gente até chegou a conversar aqui, ele falou assim, olha, vamos apostar quando houve a fraude, a notícia da fraude na Previdência, a gente falou assim, olha, esse dinheiro não vai aparecer, e se aparecer vai sair do bolso de quem foi assaltado, né? Então, é mais ou menos isso, você entra na casa do assaltado e fala assim, ó, deixa eu ressarcir o dinheiro aqui que eu roubei de você, mas deixa eu pegar dos seus próprios bens e te devolver. Bom, não está devolvendo, você simplesmente está roubando
falando de novo, né? Roubar 2 vezes e não entrega uma. Eu tiro 2 e devolvo uma, não é devolver, é roubar 2 vezes. Esse princípio moral é que as pessoas não se perdem, né? As nossas autoridades tentam engambelar dessa maneira e, infelizmente, algumas pessoas caem e isso tem algum retorno eleitoral, sobretudo no ano que vem. Mas é um absurdo, é errado. Repito, é roubar 2 vezes. Se houve uma má gestão que resultou em roubo, e se depois o nosso governo, ao invés de ir atrás de quem roubou, arranca do nosso dinheiro, do dinheiro que devia estar sendo empregado em outra coisa para devolver, ele não devolveu, ele roubou mais uma vez. E é isso que a gente precisa entender. Então, nesse lugar, é muito complicado, né? A gente acreditar que nós teremos alguma solução judicial com o STF cooptado do jeito que está, com essas questões todas em torno do ministro Toffoli, que é talvez o menos indicado a dar uma solução a isso, ao contrário, né? E a preocupação do governo sendo apenas contar que fez e não fazer. Dentro desse cenário, Paulo, a gente só tem que, enfim, fechar a carteira com um cadeado, porque sempre vem algo pior. Marcílio, eu sei que nós não combinamos isso, mas eu vou pegar essa de bate-pronto. Se um aposentado, né, se injuriar com esse tipo de ação do governo, né, quais seriam os caminhos jurídicos que ele deveria percorrer para reverter essa situação? Olha, na verdade, quem deveria buscar a reversão dessa situação nem é o aposentado. A gente tem o Ministério Público para isso, não é? O Ministério Público, por incrível que pareça, ele não existe para ficar atrás das pessoas que fazem posts contra identitários ou de gente que faz piada, humorista que faz piada em cima do palco. O Ministério Público existe para isso, para entender que esse tipo de postura do governo é ilícita, é irregular e, em nome da coletividade, buscar que isso ou não seja feito, ou se feito, que nós sejamos ressarcidos. Agora, isso não sendo feito, o Ministério Público e a PGR, no caso, também não fazendo a sua função, o PGR é o Ministério Público, vamos dizer, que atua junto ao STF, isso não acontecendo, cada um por si, não é? Cada um por si, caberia a cada aposentado buscar a solução do seu caso, ter que contratar um advogado, ter que ajuizar uma ação contra o Estado, ter que buscar o ressarcimento, ter que buscar uma indenização, enfim, e esperar que isso aconteça, sei lá, em 10 anos ainda vai receber um precatório, muito provavelmente, esse precatório ele vai morrer e não vai ter o recebimento do valor do dinheiro vivo. É muito ruim a forma como o Estado trata o seu cidadão e cada vez é pior a forma como os órgãos de Estado, como o Ministério Público, que eu mencionei, trata a coisa pública, trata a coletividade. Na prática, Paulo, é o seguinte, quem tiver a intenção de ir atrás, vai muito provavelmente favorecer mais o advogado do que a si próprio, como sempre. Uau, que pena isso, viu, cara? É muito triste ouvir isso e o governo ainda vai aproveitar disso aí, hein? Vai usar isso aí como bônus político em 2026, se conseguir chegar em 2026, porque veja como as coisas estão acontecendo, nós ainda estamos no mês de agosto, ainda tem todo esse restante de ano e o ano que vem inteiro. Será que essa turma aguenta chegar lá? Não sabemos, né? Mas é uma pena que isso tenha acontecido e que o ministro Toffoli tenha mandado arquivar um monte de coisas, inclusive mandado cancelar, arquivar, né, o pedido de investigação do ex-ministro Carlos Lupe. Isso é uma vergonha gigantesca. Mas, Marcílio, fica por aí. Oi, pode falar. Não, rapidamente, esse é o grande ponto. As pessoas precisam, no ano que vem, fazer o seguinte raciocínio. Eu vou mais uma vez dizer, se nós somos roubados 2 vezes e o governo devolve uma, eles vão contar que devolveram uma, mas não vão contar que roubaram 2. Mas nós precisamos estar atentos a isso. É bom que se diga, como você bem mencionou, que esse escândalo aconteceu dentro do governo, claramente o ministério do Lula estava envolvido, ele afastou, entre aspas, o ministro, colocou ali uma outra pessoa ligada ao ministro e tudo começou com antes e o STF fez vistas grossas nas mãos do ministro Toffoli. Não, na verdade ele blindou, né? O governo blindou o ministro Carlos Lupe, né? Porque afastando ali, deixa ele distante e agora vem esse
arquivamento do pedido de investigação sobre ele, ou seja, está blindado. O Executivo com o Judiciário livrando a cara do ministro Carlos Lupe. A responsabilidade era inteiramente dele, ele era o ministro da Previdência Social. Então, e assumiu. Não é? Ele e os diretores que estavam diretamente ligados a ele. E os caras vão fazer isso. E pior ainda, hein, Marcília? Pior ainda, além disso, ainda vão querer usar essa nova que o governo soltou ontem de dar uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para ajudar as empresas que serão prejudicadas por causa do tarifaço do Donald Trump. Veja bem, vai ajudar em que sentido? Quem é o cara que está ali, né, sem perspectiva de venda daquilo que produziu, vai pegar a verba numa linha de crédito para depois ter que pagar? Né? Porque se ele não tem perspectiva ali, né, de venda, ele vai pegar esse dinheiro para quê? Para pagar as dívidas dele ali com os trabalhadores e depois, se ele não tem como, né, ter o fluxo de caixa dele, ele tem uma dívida imensa para pagar, aonde vai correndo juros e coisa e tal. E o governo está falando como se estivesse dando esse dinheiro. Né? Tá tratando como se fosse um benefício dado, olha, estou aqui amparando nada, está enfiando a faca cada vez mais. Se esse dinheiro fosse dado, ainda assim seria um problema muito grande, porque depois que o dinheiro acabasse, como é que as empresas iriam sobreviver? Como? Teriam todas que fechar, como muito provavelmente terão que fechar agora. Porque a solução do governo está muito simples, né, Marcília? Muito simples, são duas coisas. Primeiro, no campo político, que aceite aí as exigências do lado mais forte, se resolva tudo, que não é problema algum, porque não é uma exigência assim de outro mundo, porque as irregularidades estão acontecendo, você esteve dentro do processo, você foi o advogado do primeiro veículo a ser censurado nesse processo todo, então você conhece muito bem, não existe nada assim de anormal, muito pelo contrário, é uma correção de uma irregularidade absurda. Você resolve isso do campo político e do campo econômico, comercial e tarifário é fazer o quê? Reduz as tarifas, bicho. Só reduzir as tarifas, se equipara com as tarifas dos Estados Unidos, que está tudo bem. Não tenta jogar esse ônus para cima de Donald Trump, sendo que o Brasil cobra muito em termos de importação das mercadorias que vêm dos Estados Unidos. Se você é um comerciante e quer importar mercadoria dos Estados Unidos, você sabe a quantidade de imposto que você vai pagar. Você sabe a quantidade de imposto que o governo brasileiro cobra. Por que os Estados Unidos não podem cobrar? Então, a política econômica é de inteira responsabilidade do governo atual. Então, o governo é quem deve resolver isso. Não é, Marcília? Não, sem dúvida alguma. Mas a gente tem, infelizmente, o ministro Haddad que, enfim, entende mais de tocar violão do que de economia. E aí fica difícil daqui a pouco, falando a besteira. Exatamente, só fala besteira. Quando fica muito quieto, quando fala alguma coisa, sai de férias, tal, quando volta, fala besteira, uma atrás da outra, porque não entende do assunto. Então, e o governo trata então toda a economia de forma política, né? Entrega crédito, mas não conta que tem que cobrar depois. E aí depois outro governo é que vai ter que contar quando tiver o rombo no bolso do trabalhador, né? Se precisa ter mais dinheiro para o Estado, ao invés de cortar gastos, aumenta impostos. É dessa maneira, e chama isso de investimento. O Lula tem feito das palavras e do discurso o seu trato econômico. Quer dizer, não há absolutamente nada de adequado feito no campo da economia, apenas discursos. E esses discursos, depois, quando se desmantelarem, vão se desmantelar no colo do próximo governo. É desse jeito. Mas ele fica por aí, que a gente tem um recado aqui de nosso apoiador e a gente volta porque ainda tem muita coisa pegando fogo. É rapidinho, até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade,
mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas 3 áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo Juba de Leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo Juba de Leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você quer melhorar o foco, quer melhorar sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo Juba de Leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto, e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo Juba de Leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sempre ele, voltou a transformar um problema econômico concreto em peça de retórica política, ao afirmar que o Brasil está sendo sancionado pelos Estados Unidos simplesmente por ser mais democrático que o seu agressor. A declaração, além de simplista, beira o populismo barato e revela mais preocupação em criar uma narrativa ideológica do que em apresentar soluções reais para o impacto devastador do tarifaço norte-americano sobre as exportações brasileiras. Veja como ele disse. Dizer que nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser
mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar, como já enfrentamos várias situações difíceis nesse país, e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas infelizmente com o apoio de alguns setores radicalizados. Talvez o ministro esteja muito mal informado, e vale a pena a gente lembrar que só a questão da imigração, né? Da imigração. Daqui a pouco a gente vai falar sobre outras coisas com o jurista André Marcília. Mas você lembra quando o governo brasileiro estava mandando de volta os médicos, daquele programa Mais Médicos, os cubanos que pediram asilo, que ficaram aqui, o governo brasileiro estava prendendo e deportando, mandando de volta? Pois é. Será que o ministro não sabe disso? Ao insinuar que as tarifas impostas pelos Estados Unidos são motivadas por uma suposta punição à democracia brasileira, Fernando Haddad tenta deslocar a responsabilidade do governo Lula na condução da política externa e comercial, transformando um tema técnico que exige negociação firme e pragmática em combustível para discursos inflamados e divisivos. Essa estratégia, no entanto, não gera resultados concretos para o agronegócio, a indústria e milhares de trabalhadores que sentirão no bolso os efeitos das barreiras comerciais. A fala do ministro também é diplomática e economicamente perigosa, para não dizer completamente errada. Ao atacar o principal parceiro comercial fora do eixo BRICS, o Brasil se isola ainda mais em um momento de tensão internacional tão grande, em vez de buscar pontes que possam mitigar os danos. Pior ainda, o discurso esconde a falta de um plano efetivo para lidar com o problema, e a única saída apresentada até agora pelo governo Lula são linhas de créditos que na prática endividarão ainda mais as empresas prejudicadas. Enquanto Haddad joga para a plateia, a crise avança. Empresas veem mercados se fecharem, a confiança internacional no Brasil se desgasta e o governo segue alimentando uma retórica que serve apenas para consumo interno. Marcília, isso é muito perigoso. Primeiro-ministro tentou culpar o deputado Eduardo Bolsonaro pelo cancelamento daquela reunião que ele teria com o secretário de Tesouro americano. Agora vem com essa, de que o Brasil é mais democrático que os Estados Unidos, que nunca caçou ninguém, que nunca perseguiu ninguém, que o Brasil nunca calou ninguém da oposição. Em que mundo esses caras estão vivendo, Marcília, na sua opinião? Eles estão vivendo no mundo em que eles acreditam que a Venezuela é uma democracia, eles estão vivendo no mundo em que eles não chamam Cuba de uma ditadura, eles estão vivendo no mundo em que o parceiro ideal deles é a China, eles estão vivendo no mundo em que a Rússia é um parceiro adequado, em que, inclusive, o próprio Lula, numa conversa com o Putin, chegou ao cúmulo de falar em usina nuclear, né? Até o sinal foi cortado na Rússia. Imagina, até os russos falaram, opa, agora acho que o Lula pegou pesado demais. É nesse lugar, né? Pessoas completamente incapacitadas de enxergar a realidade, ou enxergando o seu próprio mundo como se fosse o mundo de todos nós, né? E fora, eu ainda nem percorri ali a Ásia, não cheguei ainda na Arábia, não cheguei nos países com os quais o ministro, o vice-presidente Alckmin chegou a dialogar ou sentar. Então, assim, o Lula e o Haddad, a gente tem que entender o Haddad no seguinte ponto, né? O Haddad, ele é uma pessoa sem
personalidade própria. O Haddad, ele faz o que mandam. O Haddad, ele simplesmente é um pau mandado. É nesse lugar que ele está. Infelizmente, porque o ministro da Economia deveria ter autonomia suficiente, conhecimento de causa suficiente, né, para, enfim, ensinar ao Lula alguma coisa. Mas é o contrário, ele é alguém manipulável ali, não é de hoje. Vamos lembrar quando o Lula esteve preso, o Haddad fez esse papel subalterno que muitos outros não toparam fazer à época, inclusive o Ciro. Então é necessário que a gente entenda que o Haddad é esse bichinho de estimação, de alguma forma, do Lula e faz o que ele manda. E o que o Lula está mandando é que o Haddad diga que os Estados Unidos são o inimigo, que os Estados Unidos são os Yankees, os imperialistas, e que nós somos os democráticos. E ele está nessa luta. O Lula, ele voltou às origens, ele criou novamente aquele cenário em que ele está em São Bernardo, em cima de um caminhão de som, com um megafone na boca, falando contra o imperialismo dos Estados Unidos, falando a favor do socialismo. Ele mesmo disse esses dias que cada vez mais socialista estará, cada vez mais comunista estará, e o Haddad é essa espécie de longa-manos, ele é essa espécie de garoto de recados do Lula. Por isso esse tipo de discurso. É óbvio que o Haddad não acredita nisso, é óbvio que ninguém acredita nisso, mas essa é a história que o Lula quer que o seu governo conte, quer que esteja na sua biografia. É a coisa mais impressionante do mundo. Ele deveria cuidar realmente da economia do país e resolver os problemas de falta de dinheiro, porque tem recordes de arrecadação e o dinheiro nunca dá. Agora, por exemplo, todos os radares das rodovias estão desativados por falta de dinheiro. O governo não tem como pagar. Veja, daqui a pouco vai parar tudo, Marcília, tudo quebrado. Aí vem o deputado Lindbergh Farias, o líder do PT na Câmara, e diz aquela insanidade de que o ministro Fernando Haddad é o ministro que mais reduziu impostos no Brasil. Veja, os caras estão pirados, devem estar tomando alguma água ou então estão precisando de uma camisa de força e serem internados, porque realmente é uma coisa completamente sem sentido. E nem em que mundo que esses caras estão vivendo. Paulo, e essas são as pessoas que estão querendo combater a desinformação, né? E o problema depois são as redes sociais. O problema do Brasil não são as redes sociais, o problema do Brasil é o governo. O problema da direita, ou da extrema-direita, como eles gostam de dizer, não é a desinformação. O problema da desinformação é da esquerda. Se você olhar, a esquerda é quem hoje promove desinformação, sobretudo dentro do governo. Eles têm feito isso. Vamos nos lembrar que o Haddad, não faz muito tempo, chegou a dizer que questionar a política pública, falou isso numa entrevista coletiva, questionar a política pública é crime, que é um crime que ele inventou da própria cabeça dele. Então, assim, é nesse lugar que nós estamos. Essas pessoas estão agora querendo de novo trazer um novo projeto de lei para regular redes sociais. É esse o perigo. O perigo é que os desinformantes hoje são aqueles que querem informar. Pois é, e estão aproveitando, pegando como, né, a tábua de salvação de tudo isso aí, esse caso do Ítalo aí, né, desse blogueiro, e sendo que a Antônia Fontinelli já tinha, né, alertado sobre isso antes e o Ministério Público mandou retirar o vídeo dela do ar. Aí agora estão querendo mudar só porque o cara é de esquerda e querem aproveitar. Opa, tá aí a oportunidade que a gente precisava para calar as redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais estão mostrando a verdade ao público, estão permitindo o público a oportunidade de comparar, de ver o outro lado, um lado que antes você não via porque só era mostrado por aquelas empresas consorciadas que recebem verbas do governo federal, da Secretaria, né, de Comunicação do governo federal. Então, imagine o tanto, né, de porcaria que nós engolimos no passado justamente por causa dessa falta de liberdade de expressão. E eles querem calar agora, porque acham que é a única forma que eles têm de continuar no poder. Ou seja, os caras estão lá no início do século passado. Entendeu? Não é nem no início desse século, é no início do século passado. E achando que a coisa vai funcionar do mesmo jeito. Não vai, né? Não vai.
nós tivemos agora uma entrevista dada pelo presidente Lula a uma emissora de TV e que, segundo o Poder 360, foi exigência do Lula que o entrevistador fosse o Reinaldo Azevedo, né? E aí você pega a entrevista, ele diz que o presidente o senhor está bem apessoado, se for necessário eu mesmo faço a defesa aqui do seu governo, não precisa nem o senhor fazer a defesa. Quer dizer, ele disse isso na entrevista, está lá gravado. Então, assim, imagina se nós não tivéssemos redes sociais. As redes sociais hoje são um elemento crítico das emissoras. Se a gente for olhar a imprensa, ou a grande imprensa, aquela chamada imprensa tradicional, né, essa imprensa, infelizmente, ela caminha muito dependente dos governos e da publicidade estatal. Então, as pequenas mídias, as mídias mais independentes, sobretudo aquelas que brotam das redes sociais, elas podem ser mais amadoras, concordo, mas elas têm um papel essencial de não depender de ninguém. Hoje você tem sites de jovens, pessoas abnegadas, que enfim, simplesmente têm uma ideia na cabeça e vão adiante. Se nós regularmos essas pessoas, impedirmos essas pessoas de falar, burocratizarmos a liberdade de expressão dessas pessoas, nós estaremos na mão, infelizmente, de emissoras que sempre estão a depender do dinheiro estatal, porque você, para ter uma emissora de rádio, TV, hoje no Brasil, é uma estrutura gigantesca. Então você precisa de dinheiro público, não tem como não ter. As pequenas, portanto, emissoras, os jornais independentes, os jornais menores, seja de redes sociais, seja os de YouTube, seja, enfim, os que começaram dessa maneira, são hoje uma fonte essencial de crítica até mesmo à imprensa tradicional. É isso aí. E vamos em frente, Marcílio. Vamos em frente que a gente ainda tem muita coisa para falar. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, mais uma vez mostrou que sua palavra vale pouco. Mesmo após um acordo fechado com líderes para viabilizar a desobstrução da mesa diretora, Mota voltou atrás e se recusou a pautar a proposta que põe fim ao foro privilegiado. Um projeto que poderia encerrar a pressão e a chantagem que magistrados exercem sobre parlamentares, como foi denunciado pelo deputado Sóstenes Cavalcante. Veja. Por isso, ontem começamos uma obstrução, estaremos em obstrução hoje em quase todas as comissões e nós esperamos que quinta-feira, amanhã, na reunião do Colégio de Líderes, finalmente a gente possa resolver o problema de foro, porque privilégio não cabe a parlamentares. Foro privilegiado é para alguns. Isso tem sido um desserviço ao parlamento brasileiro, que, lamentavelmente, vem sofrendo chantagem de alguns ministros do STF em algumas votações importantes aqui na casa, e a gente tem que cortar tudo que é privilégio de parlamentares. A quebra do compromisso acendeu a revolta no plenário e abriu caminho para uma reação dura. Agora, como você viu o deputado falando, os parlamentares articulam parar completamente os trabalhos da casa até que o texto seja colocado em votação. A medida é vista como a única forma de forçar Hugo Mota a cumprir aquilo que, no Congresso Nacional, deveria ser básico: respeitar acordos firmados e colocar o interesse público acima de conveniências políticas e alianças com quem se beneficia do foro. Marcília, o fim do foro é a maior garantia da perda de influência dos ministros do STF. Está certa a iniciativa dos parlamentares? Como é que você vê essa iniciativa deles pressionarem pelo fim do foro privilegiado, travando toda a pauta no Congresso Nacional? E eles podem ser punidos constitucionalmente por mais essa tentativa ou não? Vamos começar então pelo fim. Não podem. Não podem por quê? Porque eles estão obstruindo. Veja só, quando um parlamentar obstrui a pauta, ele faz política. E o parlamentar, ele, por incrível que pareça, esse é o trabalho dele. Aí você fala assim, mas o parlamentar está lá para votar. Não, ele não está para votar, ele está lá para fazer política. Votar é consequência do fazer política. Então, se ele obstruir a pauta, ele está fazendo política. Se ele obstruir a mesa, ele está fazendo política. Mas a mesa não é um lugar para se obstruir. Bom, a rua também não é um lugar para eu obstruir. Eu não posso chegar na rua e me deitar na rua e obstruir a rua. Mas se eu estiver me manifestando, se eu pegar 100 pessoas e entrar numa rua e me manifestar, eu estou exercendo um direito e não cometendo um ilícito.
Quando os parlamentares ocupam, portanto, o Congresso, que é a casa deles, eles não estão indo no prédio da Polícia Federal ocupar, eles estão ocupando o prédio deles, que é nosso, a casa do povo. Ao fazerem isso, eles fazem política, eles estão buscando costuras políticas, então não tem nada de ilícito nisso. O que há de ilícito é o Hugo Mota e o Alcolumbre não pautarem, essa é a grande omissão. Eles não estão fazendo política quando eles pegam o desejo, o Hugo Mota e o Alcolumbre não fazem política se pegam o desejo da maioria dos parlamentares, colocam numa gaveta e fingem que nada aconteceu. Ou como o Alcolumbre chegou a dizer, nem que com 81 votos ou assinaturas ele levaria adiante, quer dizer, nem com a própria assinatura dele. Imagina uma pessoa bipolar a esse ponto. Então, isso nada tem de ilícito. Eu acho que o foro privilegiado, que é o segundo assunto que você menciona, Paulo, é essencial. Sem nós acabarmos com o foro privilegiado, não teremos como dar sequência. O parlamento não tem força, porque hoje todo mundo pode ser julgado pelo STF por qualquer coisa e a qualquer tempo. Eles até expandiram o foro privilegiado para depois do mandato. E por que eu digo por qualquer coisa? Porque eles relativizaram até mesmo a imunidade parlamentar. Então nem pelas palavras mais hoje os parlamentares estão livres de serem julgados. Podem ser julgados a qualquer tempo, por qualquer coisa, em qualquer lugar. É óbvio que isso vai se tornar um instrumento político do STF para sequestrar a liberdade desses parlamentares. Então é vital, é essencial que essa pauta siga adiante. No entanto, vamos também dizer, isso não pode se transformar num projeto de impunidade. Essa história de o parlamentar só poder ser investigado com autorização do Congresso, é óbvio que inviabiliza na prática que qualquer congressista seja investigado. E embora tenha muitos parlamentares que têm ali a sua liberdade sequestrada, tem muito parlamentar aí que tem mesmo que ser investigado, porque está cheio de rabo preso, tem questões seríssimas e criminais pelas quais ele deveria responder, inclusive os presidentes. Mas também tem muita gente boa, Marcília, que não tem rabo preso nenhum, tem a ficha inteiramente limpa e os caras criam o crime. Criam o crime para mantê-los na coleira, né? Mantê-los ali. Então, realmente, inclusive, de um jeito ou de outro, isso tem que cair fora, tem que cair na primeira instância, porque isso aí é uma obra dos constituintes de 88 que fizeram a Constituição olhando pelo retrovisor, olhando para trás, justamente para evitar que acontecesse de novo o que aconteceu no regime militar. Mas, Marcília, fica por aí que é mais um recadinho de nosso apoiador e a gente volta na sequência porque a gente vai falar sobre o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo no encontro na Casa Branca. Até já. Olá, estou trazendo uma novidade que vai revolucionar a autoestima de homens e mulheres que sofrem com a queda capilar. Não perca mais nenhum fio de cabelo. Se você está se sentindo inseguro ao ver a sua aparência mudar por conta da calvície ou da queda de cabelo, o tratamento com o Hair Leo é a solução que você tanto busca. Chega de se esconder ou se sentir desconfortável com a sua imagem. É hora de mudar isso de uma vez por todas. Você sabia que com o tratamento certo é possível recuperar não só o cabelo, mas também a confiança e a autoestima? O Hair Leo, com suas ampolas PDRN, vai parar a queda de cabelo, estimular o crescimento dos fios e ajudar a cobrir aqueles espaços indesejados na coroa e na região da calvície. E o melhor de tudo, é rápido, eficaz e o mais importante, sem dor. Sim, você ouviu corretamente, é sem dor. Afinal, quem quer continuar perdendo fios quando a solução é simples, acessível e sem sofrimento? A Leo Technology está trazendo um produto que é revolucionário e promete mudar a sua vida. As ampolas PDRN têm a capacidade de regenerar o couro cabeludo, revitalizando e estimulando o crescimento de novos fios desde a raiz. Com uso contínuo, você vai ver o seu cabelo crescer mais forte, saudável e com muito mais volume. Esqueça os métodos invasivos, como o transplante capilar, que são dolorosos e caros. O Hair Leo é a alternativa ideal para quem quer resultados rápidos sem comprometer o bolso. Em apenas 2 semanas de tratamento, você já vai começar a notar os primeiros sinais de crescimento. Imagine só, olhar no espelho, ver o seu cabelo se regenerando de maneira uniforme, cobrindo aqueles espaços que antes pareciam impossíveis de preencher.
A autoestima que você merece está ao seu alcance. Não deixe que a calvície continue dominando sua vida. Comece agora o tratamento com as ampolas PDRN e recupere a beleza, a força e o brilho do seu cabelo de maneira natural e eficaz. Ligue agora para 0800 000 4458 e aproveite a oferta imperdível. 0800 000 4458. Os primeiros 100 que ligarem terão 70% de desconto no tratamento, além de um super presente para você. Não perca mais tempo. A sua chance de conquistar o cabelo dos seus sonhos está aqui. E o melhor, hein? O seu tratamento será entregue em até 7 dias, direto na sua casa. Não espere mais para transformar a sua vida. Comece já o tratamento Hair Leo e sinta a diferença na sua autoestima, confiança e bem-estar. Liga agora para 0800 000 4458 e diga adeus à calvície. É a Leo Technology, trazendo de volta a sua autoestima. Já estamos de volta com mais um segmento aqui no Mundial Telenotícias. Nesta quarta-feira, o deputado Eduardo Bolsonaro e o comentarista político Paulo Figueiredo participaram de um encontro reservado com o presidente Donald Trump na Casa Branca. E o efeito em Brasília já é de puro nervosismo. No Palácio do Planalto, mas sobretudo no Judiciário e no Congresso, cresce o temor de que a conversa abra caminho para novas e mais duras medidas dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, aprofundando um isolamento diplomático que já traz prejuízos econômicos e políticos consideráveis. Entre os mais apreensivos estão figuras centrais do Legislativo. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que há meses engaveta pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, sabe que qualquer articulação internacional que amplifique pressões externas sobre o STF pode colocá-lo em posição insustentável, não apenas perante a opinião pública e seus pares, mas até dentro de sua própria base política. Há, inclusive, o risco real de que ele próprio seja alvo de sanções com base na Lei Magnitsky. Já Hugo Mota, presidente da Câmara, teme que um aceno público de Donald Trump aos opositores de Lula e Moraes fortaleça a pressão interna para que temas engavetados avancem, como o fim do foro privilegiado e a anistia aos réus do 8 de janeiro, propostas amplamente defendidas por setores da sociedade, mas que ele insiste em não pautar de jeito nenhum, contrariando acordos e expectativas. No Supremo Tribunal Federal, o encontro é visto como um ponto de inflexão bastante perigoso. Moraes pode ser alvo de novas restrições. A possibilidade de que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo entreguem a Trump documentos e informações que reforcem denúncias de abuso de poder e perseguição política preocupa diretamente a Corte, pois consolidaria a narrativa de que o Brasil vive um desequilíbrio institucional grave. Marcília, e ainda tem outro encontro nesta quinta-feira, hein? O que você espera dessa reunião com Trump e outras autoridades importantes na Casa Branca? E o que a gente pode esperar do seu ponto de vista? Pois é. Primeiro, é incrível que eles consigam ser recebidos na Casa Branca enquanto o nosso governo está aqui atacando, né, xingando o Trump. Eu acho que vai haver, muito provavelmente, ali algum tipo de atualização. Nós temos as sanções da Magnitsky aplicadas ao Moraes, mas isso ainda é insuficiente. Por que é insuficiente? Porque a lei precisa ser efetiva. Como é que faz a efetividade de uma lei? Você precisa, lamentavelmente, fazer com que os parentes, os sócios, as pessoas no entorno do sancionado também sejam sancionadas. Me parece que isso vai ser a próxima a pauta, né, natural, né? O Moraes foi sancionado, mas, claro, as pessoas no entorno dele também precisarão ser sancionadas. Imagino também que esteja na pauta a possibilidade até mesmo de que os presidentes das casas legislativas possam receber uma sanção, porque a postura deles é absurda.
A postura do Mota e do Alcolumbre é totalmente absurda. Eles vão se esquivando e, curiosamente, até eu vejo de forma ingênua, me parece, algumas pessoas da oposição ainda acreditando que o Mota não vai ser um aliado, agora ele vai. Parece aquela marido de mulher de marido infiel, né, que fica recebendo, não, me traiu, mas volta para casa, me traiu, mas volta para casa. Depois de 10 vezes alguém tem que entender que não é, a pessoa não vai consertar. O Mota é um infiel contumaz, né? Ele não vai se tornar fiel às pautas da maioria ou da oposição e muito menos ao Alcolumbre. Então talvez esses possam ser os sancionados, possam as sanções da Magnitsky se expandir para além, para o entorno do Moraes e até mesmo para esse núcleo duro que a gente tem chamado de existir dentro do STF, que é formado basicamente por Gilmar Mendes e Barroso. A gente tem percebido que os ministros têm baixado um pouco a bola, né? Mas tanto Hugo Mota quanto Davi Alcolumbre parece, junto com esses ministros, né, parece que estão andando numa realidade paralela. Só que daqui a pouquinho essas duas linhas paralelas vão acabar se encontrando e eles vão se deparar com uma realidade bem dura. A pergunta que a gente faz agora é o seguinte: será que eles sabem do que vai acontecer ou fingem que está tudo normal e tentam ganhar tempo para sabe-se lá o quê? Qual é a sua opinião sobre isso, Marcília? Para a gente encerrar. Paulo, você sabe, Paulo, que meu pai sempre dizia o seguinte, que por trás de uma grande tolice a gente fica tentando encontrar uma estratégia só em homenagem à possibilidade das pessoas não serem burras. Mas às vezes é só burrice. Eu fico pensando o seguinte, eu fico espantado, na verdade, quando eu vejo algumas manchetes, como a gente viu esses dias, de que os ministros do STF estavam sentando com banqueiros para entender a Magnitsky. Veja, todo mundo já entendeu a Magnitsky. Todo mundo. Pô, faz 1 mês e meio que a gente está falando nisso. Todo mundo. Então, assim, eles não conseguiram entender ainda. Isso é o quê? É tolice ou é talvez uma prepotência tamanha que faz com que eles tenham se blindado de tal forma que negaram até onde puderam? Eu espero que seja burrice, eu espero que não seja tolice, mas também prepotência, imagino que seria muito ruim que fosse. Seja como for, as nossas autoridades do STF, mesmo nas casas legislativas, pessoas que estão na posição do Alcolumbre e do Mota, tem centenas de assessores, milhões de pessoas bajulando, todo mundo ali dizendo, não, fique tranquilo, não, você é o máximo, não, vá nesse caminho, tá tudo certo, recebe de repente um convite para jantar, toda hora o Mota está jantando com alguém, como a gente diz, e voltando jantado. Seja como for, esse entorno de opulência e prepotência blinda essas pessoas de tal maneira que elas talvez acreditem que não existe o fora dessa bolha. Mas existe, e quando eles são atingidos, como aconteceu com o Moraes, aí eles ficam surpresos. Aí eles começam a cair a ficha aos poucos. E eu acho que é isso que vai acontecer com os demais ministros e também é o que vai acontecer com o Mota e o Alcolumbre. Os demais ministros, como tem o colega sancionado, Moraes, já estão reparando, né? Estão vendo onde a coisa vai parar. E a gente já tem visto o Barroso, o Gilmar, um pouco abatidos, estão sacando onde a coisa chegou. Mas o Mota e o Alcolumbre me parece que ainda vivem no mundo de Alice no País das Maravilhas. Olha, eu falei que era a última, mas eu não posso perder essa oportunidade. Como é que você vê essa iniciativa do próprio Supremo, né, de os ministros dizerem que podem, né, exigir que os bancos, né, ignorem a Magnitsky? Primeiro que isso já está errado, que quem tem que fazer isso deveria ser o Legislativo. E para isso já tem deputado entrando com uma proposta, um projeto de lei para impedir que os bancos cumpram uma lei Magnitsky que vem de fora. Veja, essa lei Magnitsky, ela na verdade não tem nada a ver com o Brasil. Ela vai punir aquelas empresas, aquelas instituições, aquelas pessoas que se aproximem do sancionado. E não necessariamente, né, vamos dizer assim, teoricamente, aquela pessoa, né, aquele sancionado, e sim as outras. Isso é um absurdo. E o Supremo não pode fazer absolutamente nada, porque se fizer isso, os bancos vão fechar, vão falir, vão virar uma mercearia de português, com todo respeito aos portugueses, que eu amo bastante, mas sabe aquele portuguesinho de mercearia com um lápisinho pendurado na orelha? Eles vão achar que os bancos serão iguais a essas mercearias, né, Marcília? Agora para encerrar mesmo.
Veja, essa deputada do PSOL, esse projeto dela, seria o correspondente a você fazer um projeto de lei para impedir que chova amanhã, ou para impedir que haja um terremoto no Japão, ou que os Estados Unidos invadam um país. Eu estou aqui fazendo um projeto de lei para impedir que os Estados Unidos invadam tal país. Isso não existe. A Venezuela, né? Ou vou fazer um projeto de lei que obriga o Maduro a se entregar. Veja, não existe. Eu não tenho como fazer isso, porque, como você bem disse, a Magnitsky, ela não está punindo o Banco Brasileiro. Ela vai simplesmente cortar a relação do Banco Brasileiro com o sistema financeiro norte-americano se o banco não cumprir a lei. E se cortar a relação com o sistema financeiro norte-americano, o Banco Brasileiro pode até ter o Moraes como cliente, mas fecha no dia seguinte. E aí, óbvio, deixa de ter o Moraes e todos nós como clientes. É isso aí. Marcílio, olha, muitíssimo obrigado pelo bate-papo com você. É sempre um prazer imenso conversar contigo, né? Os seus esclarecimentos são importantíssimos e brilhantes. Muitíssimo obrigado e até semana que vem, viu, Marcílio? Ou a qualquer momento, né? É isso aí. É isso, Paulo. Um abraço para você, toda a audiência. Prazer estar aqui. Valeu. Tchau. Olha, e antes de a gente encerrar, eu tenho que dar esse recado aqui, ó. Muito bom. Esse aqui é o perfume Uma Noite em Sevilha, da Etxe. Se você está pensando em comprar perfume, se você gosta, né, de ficar cheiroso, sair nos lugares, ser notado, alguém fala, que cheiro bom, hein? Quem é que está usando esse perfume? Aí você levanta a mão, olha, sou eu. Ou então, se alguém chega para você e pergunta que perfume é esse que você está usando, dizem que a gente não pode falar, né? Mas tá aqui, você pode falar, não, esse é o Etxe, Uma Noite em Sevilha. E você só adquire esse perfume através do site que está aparecendo aí na sua tela ou no QR Code, etxelojavirtual.com. Vá lá, o preço está muito bom mesmo, aceita todo tipo de cartão, Pix e você vai gostar muito. Você ajuda o nosso canal, né? Como você sabe, ninguém aqui recebe verba governamental, né? Você não vê propaganda de governo por aqui. Então é muito importante que você nos ajude se você puder, tá? Então apareça lá no etxelojavirtual.com e faça o seu pedido. E além disso, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. E você vai voltar para pedir mais, como já tem muita gente pedindo mais, muito mais. Valeu? Um grande abraço a todos e lembrando que amanhã ao meio-dia estamos de volta, se Deus quiser, ao meio-dia, ao vivo e a cores. Um beijão e até lá. Tchau.